Olá, bem-vindos ao Vamos Conversar. E a nossa conversa de hoje é sobre o futuro do transporte urbano. Ah, você se identificou com a questão? Pois é, nós estamos naquele limite entre soluções para um eterno problema. Quando mais pessoas usarão o transporte coletivo em Santa Catarina e, evidentemente, no Brasil? Eu estou aqui com a Mayra Luz Galdino, que é do Tribunal de Contas do Estado, vamos dar uma qualificada nela, auditora de controle externo do TCE desde 2016, é coordenadora de concessões e parcerias público-privadas, engenheira civil e advogada, doutoranda em administração de empresas, especialista em gestão de finanças públicas, PPPs, concessões, entre outras áreas. Já viram que o currículo favorece, é um grande debate. E comigo também o Bernardo Maier, coordenador do Observatório de Mobilidade Urbana da Universidade Federal de Santa Catarina, é doutor em administração e mestre nesta área. Atuou como secretário municipal de Educação, Planejamento e Desenvolvimento Econômico de São José, na Grande Florianópolis. Atualmente é professor-chefe de gabinete do reitor e professor em programas de pós-graduação da Universidade Federal de Santa Catarina. Sejam muito bem-vindos. Bom, com esse quórum qualificado, eu diria mais do que qualificado, eu pergunto, Mayra, por que é tão difícil se imaginar soluções para o transporte público, transporte urbano de uma maneira geral? Eu acho que uma das dificuldades do poder público é investir, né? A capacidade financeira para financiar grandes projetos. Porque a mobilidade urbana, ela é uma política que ela tem que ter várias frentes. E por isso é difícil de fazer investimentos, né? Então, o que tem acontecido é o uso das concessões, trazer um parceiro privado para ajudar nesses projetos e, claro, sempre privando pela modicidade tarifária. Eu acho que o que contrasta aí, né, grandes investimentos, mas para quem usa tem que ter a modicidade tarifária. Então, a gente tem aí um duelo entre a necessidade de investir e, do outro lado, a necessidade de se manter valores módicos. Eu acho que isso aí acaba dificultando um pouco esses projetos que podem ter várias modalidades simultâneas e se interconectando, mas ao mesmo tempo tem esse lado financeiro que eu acho que é o que dificulta ainda mais. Professor, é um combo, né? Eu tenho perfeito acordo com as palavras da Mayra. Ela tem muita razão no que se refere à dificuldade de investimento por parte do poder público. Entretanto, eu quero agregar mais uma dimensão para esse problema, que é uma lógica que por muitos anos permeou o foco da gestão e do desenvolvimento das cidades. Isso é um fenômeno muito presente aqui no Brasil, não é só do Brasil, mas muito presente aqui na nossa realidade, que é um planejamento urbano voltado para os automóveis. Você veja até a padronagem, né, da nossa cidade. Nós temos em muitos locais calçadas estreitas e vias mais largas. Vias para os automóveis, uma pista de rolamento larga, né? Isso aí é sintomático do que eu estou falando. Então, você pode ver que mesmo, né, alguns investimentos que são feitos, eles são de ampliação de mais uma via exclusiva, não exclusiva, mas uma via onde é muito mais utilizada pelo carro do que pelo transporte público. Então, o que a gente precisa é reverter um pouco essa lógica e pensar a cidade no sentido de valorizar o transporte público, tornar o transporte público atraente para todos os cidadãos, né? Houve um tempo que se pensava que o transporte público é para a pessoa de baixa renda e a pessoa de maior poder aquisitivo, ela deve, até uma questão de status, andar no seu próprio veículo individual, né? É uma lógica que, se você for para qualquer país, uma condição mais
vamos chamar de maior capacidade de investimento do poder público, você vai ver que não é assim que funciona. Claro né? que não. Tanto é que as próprias pessoas daqui vão para o exterior, vão para a Europa, vão para os Estados Unidos e usam transporte público. Registram, inclusive. Registram em selfies. Estou no né? metrô, estou no metrô. Como é Exatamente. sujo o metrô de Nova York? É Exatamente. sujo. Exatamente. Então, nós precisamos qualificar o transporte público. Né? Mas o que eu quero dizer com qualificar o transporte público? Qualificar o transporte público no sentido de atrair novos usuários para o sistema passa por uma questão muito simples, que é a redução dos tempos de viagem. Tempo de viagem é o atributo mais valorizado pelo usuário do transporte público. Diferentes pesquisas já mostraram isso. É verdade, é fato. Então, nós precisamos criar um transporte público que permita ao cidadão ver vantajosidade. Ele precisa saber que ao entrar naquele ônibus, naquele metrô, naquele trem, ele chegará no destino numa velocidade e num tempo equivalente àquele que ele levaria no transporte individual. Vou fazer até uma provocação, professor, para a Mayra também. No Brasil, se adota praticamente um regime de horário de funcionamento padrão, das 8 às 18. Eu já vi em vários modelos mundiais e até em algumas cidades do Brasil que há escalas diferentes. Pessoas trabalhando das 5 da manhã até o meio-dia, até 1 hora da tarde. Pessoas trabalhando em horários diferentes justamente para melhorar essa questão da mobilidade. E hoje, como nós temos um conceito que a gente precisa de um atendimento hospitalar, praticamente 24 horas, não tem como você escapar disso, atendimento em outras atividades, inclusive segurança pública, etc. e tal, por que não adotar estes outros fluxos de horário para diminuir o impacto? E eu pergunto isso para vocês, porque às vezes estou gravando aqui, saio daqui por volta das 3h30, 4 horas da tarde, o trânsito já está insuportável, porque algumas pessoas informalmente já estão adotando isso. Vou mais cedo para casa para me livrar do fluxo de trânsito, né, aquele terrível no final da tarde. Pior, ele está antecipando o engarrafamento. Isso eu estou falando de Florianópolis, mas nós temos realidades completamente parecidas em outras cidades de Santa Catarina. Tem engarrafamento e trânsito lento em Joinville, em Blumenau, e todos têm essa questão horária. Criciúma, né? Eu já passei por todas essas cidades. Chapecó, que é uma cidade de avenidas largas, tem, às vezes, problemas de congestionamento de trânsito. Onde é que está o nosso erro nesse processo? Então, já pegando um gancho, né, do professor Bernardo, eu não sou especialista em transporte, né? Não é a minha área de atuação. A gente tem lá no tribunal, a gente trabalha em concessões no geral, Sim. Saneamento e outras áreas. Mas a gente, quando faz uma avaliação de um projeto, a gente priva pela qualidade. Né? E a qualidade está também em trazer inovações dentro desse sistema. Eu acho, como o professor falou, não só se foca nesse tipo de transporte, né, do carro, do veículo individual, mas também quando se faz um projeto de transporte, não se pega essas nuances que fazem com que a gente opte sempre pelo veículo individual. Então, essa solução seria realmente muito importante que os projetos que venham, eles tenham um foco na qualidade. A qualidade está, às vezes, em ter um ar-condicionado dentro do veículo, principalmente no verão de Florianópolis ou de outra região do Brasil que seja quente, de ter acessibilidade, de ter mais horários e horários com valores, às vezes, até diferenciados. Porque se eu posso ir mais cedo e pagar menos, por que eu vou mais tarde no horário de pico se eu posso? Sim. Então, ter assim, flexibilidades dentro desse sistema para que atraia cada vez mais a população. Eu acho que eu mesma já usei várias vezes o executivo e com a pandemia mudaram os horários, ficou impraticável para mim. Né? E eu usava. Sim. Tive que optar porque pelo veículo. Era alternativo, uma alternativa ótima. Porque ele é menor, ele é mais ágil, ele tinha vários horários, agora não tem mais. E então, você viajava sentada? Sentada, tranquilamente, com ar-condicionado. Se eu quisesse uma água, até poderia comprar água dentro do próprio veículo. Então,
né? Era até melhor do que o meu próprio carro, porque eu não precisava, eu podia ver um podcast, eu podia ouvir um podcast, eu podia assistir uma aula, né? Então, essa a preocupação no tribunal é justamente essa, os projetos virem com alternativas para melhorar a qualidade da prestação desse serviço e trazer uma maior demanda para sustentar esse projeto, porque a gente vê que com o uso do veículo individual, esses projetos ficam insustentáveis. E aí o Estado tem que bancar grande parte desse projeto. Mas é o que o professor, por favor. Essa tua provocação é muito interessante, Roberto, porque o grande problema do transporte está no horário de pico. Fora do horário de pico, o trânsito ele flui muitas vezes com muita tranquilidade. Finais de semana é muito agradável dirigir por aí, né? Então, nós pensarmos em alternativas para diminuirmos o fluxo de veículos no horário de pico é muito bem vista. O home office, né, caso ele se mostre uma alternativa produtiva para as organizações, para muitas profissões ele serve, são todas medidas que vêm a contribuir com isso. Basta ver que na pandemia, quando as pessoas estavam privadas ou restringidas de ir aos seus locais de trabalho, o trânsito nas grandes cidades ficou bem diferente do que a gente vê hoje, né? Então, há que se pensar de maneira criativa, realmente, para a gente tentar mexer no fluxo de pessoas no horário de pico. Vamos olhar um pouquinho para o caso aqui da Grande Florianópolis. A Grande Florianópolis é uma das regiões metropolitanas, considerando apenas as capitais brasileiras, de maior índice de uso de carro individual no deslocamento pendular, aquele deslocamento casa-trabalho que as pessoas fazem diariamente. No nosso país. Isso, de novo, mostra uma realidade em que o catarinense é apaixonado pelo carro? Não, eu não interpreto dessa maneira. É o catarinense que não se utiliza, é o florianopolitano, o morador da Grande Florianópolis, que não se utiliza no transporte público, porque aquele transporte público ele não atende da mesma forma como o deslocamento individual. Então, é mais do que hora de começarmos a ter medidas, ações governamentais dos diferentes entes para que a gente consiga viabilizar formas de tornar o transporte mais ágil e aonde está o caminho para isso? Algo que também Florianópolis é uma das capitais de menor índice ou de menor quantidade de quilômetros de faixas exclusivas para o transporte público dentro das capitais brasileiras. É uma marca da qual a gente não se orgulha. A nossa capital tem vários indicadores extremamente positivos, né? Sim. E eu sou muito orgulhoso deles. Devemos primar por eles. Cresceu o número de ciclofaixas, ciclovias, né? Exatamente, que é alternativa. É alternativa. Agora, nesse quesito de faixas exclusivas e faixas preferenciais para o transporte público, que é o que dá velocidade, é o que vai dar ganho de tempo para o usuário, nisso nós estamos mal. É claro que é preciso reconhecer que está sendo feito um esforço por parte do governo do município, agora com recursos do PAC, a previsão de chegada de recursos, para se fazer a implantação do maior trecho de faixa exclusiva aqui na nossa cidade. No governo anterior, no governo do Estado, por alguns momentos, houve a ponte Hercílio Luz, exclusiva para o transporte público, mas devido à pressão dos usuários de veículos, se logo liberou para o uso compartilhado. Mas eu ainda vejo que nos fins de semana essa questão de liberar para as pessoas, para os ciclistas... Muito positivo. É muito boa. O grande problema do transporte público está no horário de pico. Final de semana não tem horário de pico. Então, fora do horário de pico, a ponte poderia ficar, inclusive, fechada para as pessoas, né? E no horário de pico ela poderia funcionar, claro, isso devidamente planejado com empresas concessionárias para elas fazerem um redesenho das linhas para passarem e explorarem aquela via exclusiva, né? Vocês dois trataram de um assunto que é fundamental. As pessoas hoje elas precisam, quando elas não têm a disponibilidade tecnológica de trabalhar em casa ou através da tecnologia mesmo viabilizar mais rapidamente o trabalho delas, existe a questão presencial, inclusive, o professor até pode dar uma aula remota, mas o ideal é presencial também, né, para ter aquela, pelo menos em alguns momentos da semana. Agora, eu pergunto para vocês, por que é tão difícil, e isso é uma marca que não é só do Brasil, é de outros países, a gente pensar
trabalhar o transporte urbano na visão do usuário. Porque se faz o grande investimento a partir de um estudo, mas esse estudo vamos privilegiar mais carros. Eu vou pensar nas regiões conurbadas, vou dar um exemplo da região conurbada. E nós não estamos falando só de Florianópolis. Nós temos regiões conurbadas em Criciúma, nós temos questão Joinville, Blumenau é conurbado. Blumenau, hoje a gente tem a BR-470 sendo duplicada, praticamente uma avenida entre Blumenau e Indaial, que são 15 quilômetros. É uma situação anacrônica, mas existe. Por que a gente não pensar também nisso na grande Florianópolis? O indivíduo sai lá de Paulo Lopes, fala-se muito Palhoça em direção a Florianópolis e vice-versa. O indivíduo vai de Paulo Lopes, pode pegar um ônibus, vir até Florianópolis ou ir direto a Biguaçu, ficar só em São José, mas esse cálculo não existe. Não existe esse transporte. Ele precisa pegar um ônibus intermunicipal, concorrer dentro de sistemas de terminais da cidade, para depois pegar outro ônibus para ir para os bairros. É algo absolutamente irracional, eu diria assim. E tem uma lógica perversa. E perversa porque, principalmente para a pessoa de baixa renda, que é a pessoa que acaba muitas vezes sendo os maiores usuários do sistema de transporte público, porque elas acabam tendo que pagar várias tarifas. Exato. Muitas vezes tarifas intermunicipais são mais caras para chegar a um destino de menos de uma dezena de quilômetros. Vou dar até um exemplo para você aqui na Grande Florianópolis. Nossa Grande Florianópolis carece de uma integração na área do transporte. Perfeito, existe um projeto no governo do Estado que aguarda aí um encaminhamento por parte das autoridades do Estado, da Superintendência de Desenvolvimento da Grande Florianópolis, que prevê justamente uma integração física e uma integração tarifária do transporte da nossa região. De modo que você pode sair de Barreiros e ir até São Pedro de Alcântara sem precisar entrar em Florianópolis. Hoje eu desafio qualquer um de vocês, a de Barreiros tentar ir a São Pedro de Alcântara. Vai ter enormes dificuldades em tentar fazê-lo. Poderíamos pegar outras localidades. Precisamos racionalizar o transporte. Isso, inclusive, seria importante para as empresas concessionárias, que elas iriam ganhar racionalidade e isso iria afetar o cálculo do custo do sistema como um todo. Na verdade, nós precisamos de um sistema intermunicipal. Hoje nós não temos um sistema intermunicipal. Nós temos sistemas municipais com um nível mínimo de integração. São quase estanques, né? O ônibus faz aqui a volta em São José e deu. O ônibus faz a Palhoça, nem tem. Trazendo assim para a visão do controle, né? Que eu estou trazendo a visão do controle. O que a gente percebe, nós temos municípios muito pequenos, né? Eu estou falando assim do estado como um todo. Nós temos ali uma jurisdição de 295 municípios. Então tem municípios pequenos que só replicam o que vão fazendo. Os grandes, a gente tem percebido uma tendência a tentar mudar isso, né? Acabamos de fazer uma avaliação. Nós temos um dispositivo no tribunal que exige que todas as concessões de serviço passem por nós de forma, dentro do planejamento ainda da concessão, né? A gente chama de uma análise concomitante. Então, a gente já consegue interferir nesses projetos, trazer recomendações para que melhore esses projetos longos, né? 30 anos, 35 anos, que precisam ter sustentabilidade econômica, ambiental, até mesmo jurídica, né? Por que não dizer assim? Então, a gente tem visto que muitas vezes é replicar o que já existe. Não tem a gente não tem, no Brasil, acho como um todo, e falando aqui do Estado, essa necessidade de planejar, de parar e pensar o que a gente pode trazer de novo, o que a gente pode agregar a esse projeto. Acaba sendo, vamos fazer uma concessão de transporte coletivo, como é que era feito antes? A gente atualiza os dados e manda para frente. E a gente, enquanto Tribunal de Contas, nós não somos contrários à inovação, que muita gente pensa, né? Não, o tribunal quer sempre que seja só legalista. Nós não somos assim. Nós temos sempre privilegiado até as recomendações no sentido de por que não trazer outras alternativas para esse tipo de projeto.
Por que só foi estudado essa forma e não trazer outros projetos que possam trazer vantajosidade, como o professor falou? Mas aí, Mayra, me permite um comentário, Claro. que vocês são um órgão de controle e fiscalização, vocês estão entrando numa seara que deveria ser do gestor original. E nós estávamos falando de gestão antes, o professor Bernardo colocou. Vamos defender. Não, mas vocês estão falando de gestão porque alguém não fez o dever antes. Exato. A própria Assembleia tem trabalhado muito forte nessa questão de desenvolvimento urbano, então não só do As bancadas regionais. Exatamente. E aí você observa que a própria Assembleia Legislativa tem que fazer um papel que deveria ser da Associação dos Municípios de determinada região. Para aí, vamos pensar a nossa região para daqui a 30 anos. Não existem os planos plurianuais, mas deveriam ser regionais, não deveria ser de um município só. Claro. Porque não adianta Florianópolis ter o melhor projeto, Joinville ter o melhor projeto, Blumenau ter o melhor projeto, Criciúma, se Içara não tiver inserido em Criciúma, Gaspar não tiver inserido em Blumenau, acabei de citar Indaial, se São José e Palhoça, Biguaçu não participarem de Florianópolis, porque aí nós estamos vendo realidades estanques que não vão dar em lugar nenhum, né? Nenhum planejamento pode ser feito sem analisar o contexto. E nós estamos esquecendo, claro, hoje em Santa Catarina, oficialmente, há a região metropolitana, no caso Florianópolis foi a primeira, mas há outras determinadas por lei que precisam agir como região metropolitana, inclusive na obtenção de recursos nacionais e internacionais, estão à disposição. Você fala de novo em BRT. Eu tenho até medo dessas 3 letrinhas, porque toda vez que se fala em BRT, eu vejo o exemplo de onde não deu certo. Mas, enfim, vai ser uma tentativa. Assim, nós ali do tribunal, a gente tem feito essa análise de planejamento porque é evidente que as prefeituras, sobretudo as menores, né, nós temos aí quantas prefeituras aí com um pouco mais de 5 mil habitantes, né, municípios com um pouco mais de 5 mil habitantes, e nós temos tido um retorno muito gratificante desses municípios que às vezes não sabem nem como fazer esse trabalho, né, porque é um trabalho muito técnico, né? O professor falando aqui, a gente vê, né, a gama de aspectos que tem que se olhar para fazer a análise ou um projeto de transporte coletivo. Né? Quando fazemos essa análise lá no tribunal, nós temos economista, parte jurídica, parte de engenharia. As prefeituras, às vezes, nem têm uma equipe completa dessa forma para fazer um projeto. Aí é perfeito. Aí contrata alguém, mas não consegue avaliar o projeto que essa pessoa trouxe. E aí eu essa empresa trouxe. Vou trazer um dado que é importante, acho, de colocar aqui. E estou diante de uma controladora, uma auditora do tribunal. Não existe algo mais caro nesse país do que o tal do projeto executivo. Às vezes ele é 70% da obra. E sabe quem é que é responsável pelo projeto executivo? Quem vai abrir a concessão, quem vai fazer a obra. É a prefeitura. Tanto é que se pega dinheiro internacional, às vezes, para fazer o projeto executivo. É uma coisa absurda. Mas quando os engenheiros, quando o pessoal do Tribunal de Contas me mostrou isso, eu fiquei impactado. E não é uma coisa de agora, é uma coisa que já está, em alguns lugares, é secular. O tal do projeto, e sem o tal do projeto executivo, não chega lá no Ministério, não chega no governo do Estado para pedir verba, porque não tem, não vai ter. O Tribunal de Contas, até como um órgão auxiliar do Legislativo, né, é importante reconhecer essa figura jurídica onde está inserido o Tribunal de Contas, ele presta um serviço essencial para os municípios, ao governo do Estado também, no sentido também de orientar, porque eu vejo assim, o Tribunal de Contas é gente muito capacitada, eu já tive aluno, tenho um doutorando, inclusive, que é da sua carreira, e são pessoas muito capacitadas, muito atualizadas. Então, eles sabem o que tem de mais atual e nesse processo de análise prévia que tem sido feito, eles têm conseguido orientar os municípios na melhor contratação. Entretanto, a Mayra faz menção a algo muito importante. Não há capacidade técnica em muitos e muitos municípios brasileiros para gerar estudos fortes o suficiente para certas contratações. Certas
parcerias público-privadas, algumas concessões, preciso de uma análise ambiental, de uma análise, de sondagem de mercado. Até de impacto de vizinhança. De uma variedade de impactos que eles ou não têm recurso para fazer a contratação interna, eles não têm o recurso para o desenvolvimento interno e depois, muitas vezes, o projeto é desenvolvido, mas eles não têm capacidade analítica interna. Exato. Então, essa é uma limitação que nós temos. Mas o que se vê muito também é o seguinte, a descontinuidade política, Roberto. Você vê planos robustos sendo construídos, sendo entregues ao poder público e depois, por uma questão de alternância de poder, que é salutar, que eu vejo como salutar dentro da democracia, nesse processo de alternância de poder não se dá sequência a estudos contratados anteriormente, simplesmente por uma questão político-partidária ou mesmo personalista. Ou vaidade mesmo, não vou fazer. Sim, então isso é algo que a gente precisa realmente apontar. Nós tivemos na Grande Florianópolis um estudo importante chamado de PLAMUS, o Plano de Mobilidade Urbana Sustentável da Grande Florianópolis, onde a UFSC, inclusive, contribuiu na análise dos dados. Isso foi no governo Raimundo Colombo. E esse estudo foi entregue, ele já tem mais de 10 anos. Então, atualmente, ele continua válido, mas ele precisa ter suas premissas renovadas. Mas é algo que continua atual para nortear alguns dos nossos esforços. Quero salientar outra coisa importante. Atualmente, o Ministério das Cidades do Governo Federal, ele está conduzindo o Estudo Nacional de Mobilidade Urbana, onde aqui na Grande Florianópolis somos nós, na universidade, que estamos também fornecendo os insumos. É um estudo que visa identificar os principais projetos de alta e média capacidade de carregamento de passageiros que vão ser elegidos pelo Ministério das Cidades e posteriormente financiados pelo BNDES no formato de concessão e PPP para receber financiamento. Então, nós estamos em processo de desenvolvimento disso e mostrando os principais corredores, os principais trechos, os principais projetos do âmbito estadual, municipal e federal, né, as rodovias federais, que podem ser objetos dessas concessões. Eu não vou entrar numa peculiaridade de Santa Catarina, que a gente está falando aqui de transporte urbano. Mas nós temos municípios em Santa Catarina que a maior parte deles é rural. Sim. E precisa ter atendimento de transporte coletivo, imagino eu, para essas regiões. Vou dar 2 exemplos práticos. Campos Novos e Lages. São municípios enormes. A célula, quer dizer, o centro da cidade, os bairros, a questão urbana, não é o maior contexto dentro do município. Então tem que se pensar nisso também. Mas eu queria partir para aquela questão prática. O que é mais viável hoje? Nós temos cidades em Santa Catarina, ainda em contexto de Brasil e de mundo, de médio porte. As maiores são de médio porte, não são de grande porte. Mas são cidades que estão crescendo assustadoramente. A mobilidade, né, no Brasil, a migração interna no Brasil e a questão do Estado modelo, do Estado de melhor qualidade de vida, nos tem trazido ingratas surpresas, que é esse inchamento das cidades. Também precisa de transporte para isso, sem contar das outras situações. Aí, qual é a solução? Vamos falar de BRT. Tem um projeto aqui em Florianópolis para BRT que vai fazer o trajeto do maciço do Morro da Cruz. Passar pela Universidade Federal, vai fazer esse entorno, já é uma evolução. E o que quer se ganhar com isso? Tempo, rapidez. É uma solução o BRT? Sem dúvida nenhuma. Os estudos técnicos todos indicam o BRT como a melhor alternativa para a nossa região em face da quantidade de passageiros que o nosso sistema movimenta. Então, para o porte de movimentação de transporte público da nossa cidade, a alternativa mais viável é o desenvolvimento de uma rede de BRT. Isso é uma das importantes conclusões, inclusive, do estudo que eu citei anteriormente, que é o PLAMUS. Precisamos tirar o PLAMUS do papel e criarmos, de fato, uma rede de BRT na Grande Florianópolis. Isso conseguirá trazer pessoas que usam hoje o transporte individual no seu deslocamento diário para dentro do sistema de transportes.
É um fenômeno semelhante ao que Curitiba fez e vem fazendo desde a década de 70. E que foi um sistema que foi potencializado e levado para números ainda maiores, por exemplo, na cidade de Bogotá, tá? Que transformou o modelo de Curitiba num modelo mais massificado, também talvez com excelentes até mais resultados. perto da nossa realidade, Exatamente. porque Bogotá tem a questão da topografia, né? Muitos morros, e isso é uma questão. Quando eu falo, por exemplo, de ciclismo, você quer ser ciclista, pô, é legal ser ciclista em Amsterdã, em Berlim, que são cidades praticamente planas. A própria Paris, né? Tem lá o Montmartre e deu, né? Mas vamos em Florianópolis subir morro de bicicleta, não é fácil, né? Mas é claro que é uma alternativa e tem gente que se arrisca, tem gente que é bom nisso. Mas o que eu queria colocar, quando eu coloco o BRT, primeiro explicar para as pessoas que o BRT é um veículo mais robusto, um ônibus maior, que tem canais só para ele circular, por isso que fica rápido. É a metronificação do ônibus. Exatamente, é melhoria da qualidade do ônibus. Ele leva mais passageiros, tem mais linhas, porque ele tem vias exclusivas para ele, né? Ele não depende. Em alguns lugares não existe nem farol, não existe nem o tal do semáforo para o BRT, ele vai direto, enquanto os demais carros têm que parar. Isso é interessante, já vi o processo. Mas também tem o VLT, que seria até uma empresa portuguesa, se não me engano, fez uma proposta, aquela coisa de proposta, que tem que ver a legislação. Aí nós entramos na questão da concessão, de colocar um VLT que passasse pelo vão central da Via Expressa, que liga Florianópolis à BR-101, passando por São José, no vão das duas pontes e chegaria até o aeroporto Hercílio Luz, né? O aeroporto internacional, Floripa Airport agora. Então, quer dizer, é uma alternativa, mas quem banca? Quem tem dinheiro para isso, quem é que vai fazer o projeto? Vai ser público, vai ser privado? E no Brasil tem uma coisa muito engraçada. O projeto ele nasce público e depois ele é passado para a iniciativa privada. Eu vi isso, tem que duplicar a rodovia para passar para... Por que a iniciativa privada não pode duplicar a rodovia? Nós fizemos uma matriz comparativa de custo-benefício de uma variedade de implantação de uma variedade de formas de transporte, modos de transporte, para solucionar os nossos problemas. E comparamos metrô, VLT e BRT, né? E o BRT se mostrou mais viável, considerando que nós não estamos num país com amplas possibilidades de investimento por parte do poder público. Se mostrou vantajoso o BRT. Isso para não falar de uma outra dificuldade que há no VLT, que por ser um veículo sobre trilhos, ele diminui a capacidade adaptativa do modo de transporte. Ou seja, a cidade é um organismo vivo, ela se molda, a demanda se modifica. E muitas vezes a gente precisa mudar a rota do transporte público para se adequar a essa demanda. O veículo sobre trilhos, ele tem menos capacidade. E um custo mais elevado. E um custo mais elevado. E, geralmente, o VLT, eu tenho colegas na universidade que discordam de mim, mas os veículos do VLT geralmente têm uma capacidade de carregamento menor do que o bom e velho ônibus. É um trenzinho, vamos lá usar, é um trem urbano, ele não é um subway, quer dizer, não é um metrô, ele trabalha no trilho. Você pode ver no Rio de Janeiro, na área recuperada portuária recentemente, se você for a Varsóvia, se você for a Istambul, se você for a Barcelona, você vai encontrar uma espécie de um bonde, que é um pouquinho maior que um bonde, é um trenzinho que passa pela cidade. E aí eu concordo com o professor, porque tem toda a ligação por trilho. Agora, os chineses estão testando um que ele, por indução eletromagnética, ele sai até um pouco do chão, não precisa, mas ele precisa ter um corredor só para ele. Sim. E aí, como é que você faz com os outros modais? Né? Com relação à nossa visão assim, de projetos, a gente sempre se preocupa com quem vai pagar a conta, né? Como tu falasse, né? O controle ele tem essa coisa da economicidade, da modicidade tarifária. Então, a gente acaba sempre analisando quais sendo esses investimentos desse fluxo de caixa, se ele vai ser sustentável durante todo o trabalho, se a demanda que foi calculada é outro problema muito grave desses projetos, né? O professor aqui deve colaborar com o que eu estou falando. A gente sabe que o transporte público vem caindo drasticamente, a demanda, né? Isso é fato.
Então, não é só fazer um cálculo pretérito da demanda, mas é o que isso vai fazer para melhorar essa demanda, para ser sustentável esse projeto. Então, realmente, quem vai pagar, eu não vou saber dizer quem vai, né? Porque vai depender de cada projeto, Sim. mas sim, todos os projetos ele tem que ter essa visão a longo prazo, principalmente se estamos falando aí de concessões, quem vai pagar a conta, como vai pagar a conta e qual a parte que o usuário vai pagar. E tem que ser módico, porque é um transporte, como o professor também falou, que a grande parte que usa precisa desse, não só tenha esse meio e precisa que caiba no bolso. Então, a preocupação dentro lá da SECOM, que é a coordenadoria na qual eu hoje estou como coordenadora, a gente tem essa preocupação sempre, né? Em todos os projetos que chegam, ver a sustentabilidade ser a melhor forma de fazer, né? Porque às vezes é só o modismo, né? E depois ela não vai ser sustentável, isso não vai se bancar e quem é que vai pagar depois? Então a gente sempre se preocupa com isso, não posso dizer aqui qual a melhor forma, se é concessão, se é direto, mas sim que é necessário fazer esse planejamento, fazer essa conta toda, fazer esse fluxo de caixa e ver se vai ser sustentável esse meio, se esse é o melhor mesmo naquele momento. Até porque o ente que concede é o poder público. Exato. Isso não vai mudar. Não. No Brasil não vai mudar, vai ter que mudar a Constituição, vai ter que mudar o país. Mas aí eu pergunto, professor, sei que o senhor está na reta ali, quero acrescentar mais um pitaco aí, que é a questão da tarifa zero. Muitos países, muitas grandes cidades no mundo estão adotando isso, e aí vem a pergunta da doutora Mayra, quem paga? A tarifa zero é uma discussão muito interessante. Veja bem, ela era, até pouco tempo atrás, uma discussão marginal dentro das discussões sobre políticas de transporte, políticas públicas de valorização do transporte público. E gradativamente ela foi ganhando corpo e ganhando apoiadores, e hoje nós vemos até municípios de médio porte já adotando essa política de tarifa zero, né? A política da tarifa zero ela é inclusiva, ela é interessante, ela é uma política que valoriza o transporte público. Entretanto, ela tem um grande problema, que é exatamente o que a Mayra apontou há pouco, né? Quem vai pagar essa conta? O município está disposto a subsidiar o transporte público a ponto de conseguir transformar a tarifa em tarifa zero? Muito embora isso resolve um problema político para o prefeito, porque o prefeito todo ano tem aquela discussão da tarifa, aumento de tarifa, que para ele é uma questão muito delicada. Todos os prefeitos de municípios de médio e grande porte passam por isso anualmente, né? Então, a tarifa zero, de uma certa forma, resolve isso, mas traz uma necessidade de aporte num sistema significativo que muitas vezes o município não tem condições de arcar, né? Ele tem que fazer um sacrifício enorme no seu orçamento para conseguir atender essa área. Tem município em Santa Catarina que já tem. A gente tem um projeto, a gente tem um processo lá que a gente chama de levantamento, né? Que é um procedimento de busca de informação. Então nós fizemos diligências, né? Eu acho que são 6, se eu não me engano, 6 municípios que já adotaram a tarifa zero. E qual a nossa preocupação durante esse levantamento? Quem vai pagar a conta e a qualidade desse serviço, né? Porque também não adianta fazer uma tarifa zero e tu oferecer poucos horários, o ônibus lotado, sem nenhuma condição de uso, às vezes, né? Então, a ideia é que, se quer fazer o tarifa zero, que saiba de onde vai sair o dinheiro, que ele seja sustentável, e ao mesmo tempo que ofereça um serviço de qualidade para a população. Porque hoje a gente sabe que grande parte do transporte público é subsidiado. Sim. Né? É um problema. Já é. Isso é uma questão mundial. É mundial, exato. Eu ia chegar lá. Realmente, mundialmente, há sim um subsídio substancial das tarifas. Isso é fato. Agora, fazer completamente pago pelo Estado, tem que ter assim, um pouco de cuidado, no meu entendimento pessoal, né? A gente no tribunal ainda não tem uma decisão, né? A gente ainda não abriu um processo, não autuou um processo
A gente está, como eu falei, em análise dessa documentação, que pedimos toda essa parte orçamentária, toda essa parte de prestação de serviço, a quantidade de ônibus, como é que está sendo feito esses horários. Então, a gente pediu vários documentos, estamos fazendo essa análise e, a partir daí, a gente vê se vai autuar uma auditoria, como é que a gente vai... Mas nós estamos atentos a essa nova modalidade também. Isso que a Mayra comenta é importante. A gente precisa ver a elasticidade da demanda em relação ao preço. Tá? Eu recentemente, conversando com um empresário de transporte público, ele me contava que a experiência realizada em Balneário Camboriú, de tarifa zero, não resultou em aumento significativo de demanda. Isso talvez leve a crer, né, que a Mayra tenha razão. Você baixa a tarifa, mas mantém tudo como antes, talvez você não atraia pouca nova demanda. E né? aí a gente também entra, professor, me permita, numa questão até geoeconômica, não é só geopolítica. Balneário Camboriú é uma das cidades que tem uma das maiores rendas per capita do Brasil. Quer dizer, em tese, não é o público que usa o transporte coletivo, né? Por outro lado, né, essas pessoas de alto poder aquisitivo, elas precisam de trabalhadores, gente que vem para trabalhar na construção civil, que é muito forte lá. Claro. Essas pessoas precisam ir e voltar para os seus destinos. Né? Então, assim, deve haver lá um movimento que precisa ser tratado pelo poder público. Né? Por outro lado, uma outra experiência bem próxima da gente, não sei se vocês se recordam, mas aqui na Grande Florianópolis, ainda na gestão do prefeito Topázio, nós tivemos um experimento de redução de valor de tarifas nos finais de semana, até tarifa zero. Eu cheguei a experimentar e realmente os ônibus estavam cheios no final de semana. Exato. Então, é preciso Tem ponderar caso a caso. Proposta muito inteligente, que é essa questão do formiguinha, né? São pequenos ônibus que vão a ruas menores, a gente sabe que também é uma questão característica das nossas cidades, e que consegue atender até gratuitamente agora, não tem mais essa... Mas é claro, o sistema como um todo aporta financeiramente ali para possibilitar isso. Mas já é uma inovação. Esse modelo do formiguinha, ele é inspirado de novo, vamos voltar a Bogotá. Bogotá utiliza-se da sua rede alimentadora do sistema central BRT, tarifa zero. Ou seja, você vem do bairro até o eixo do BRT de graça. Ao entrar no BRT, você é cobrado. E lá também tem teleféricos, né? Também tem teleféricos. Também tem teleféricos, que é um transporte menor de pessoas. Outro ponto, aí já ao contrário, né? Se não tiver a procura, como em Balneário, a gente tem a falência também da ideia de fazer um tarifa zero. Ao contrário, também é preocupante. Vamos supor que a demanda seja muito grande. E aí, como vamos atender com qualidade a população nos horários de pico, por exemplo? Mas nós ainda estamos em Santa Catarina, me corrijam se eu estiver errado, numa posição privilegiada, que nós estamos num crescimento de população. Né? Nós temos uma questão aqui, vamos falar claramente, de um estado que a população ainda está em fase de crescimento, não é uma situação ainda desenfreada, mas a gente sabe o que esse estado cresceu nos últimos 10 anos. O censo demográfico mostrou isso, uma loucura. E todo serviço público tem que atender essa demanda. É o posto de saúde, é a questão da segurança pública, é a questão da rede de ensino e até mesmo, eu estou falando do ponto de vista público, não a privado, e até mesmo a questão da mobilidade urbana, a questão do transporte urbano. Eu pergunto para vocês, para baratear o custo, ou até para melhorar esse custo, a alternativa de um transporte com uma outra visão de sustentabilidade, transporte, por exemplo, de ônibus elétricos. Baratearia esse custo? Seria uma alternativa? Ou entra naquilo que a senhora falou, que eu assino embaixo, o modismo? Excelente pergunta. A redução da poluição gerada pelos automóveis, né, de modo geral, é algo que veio para ficar no nosso planeta e nós vamos precisar nos adequar ao longo do tempo a essa realidade. Nós temos na China, por exemplo, cidades onde a frota de ônibus opera 100% no sistema sem veículos a combustão. Né? Nós temos Santiago do Chile, como uma das cidades que desponta aqui na América Latina,
como uma das cidades que mais avançou na implantação de uma frota verde, né? O grande problema e a grande reclamação das empresas do setor é que o custo de implementação de compra e de colocação em operação desses ônibus é muito alto. Os ônibus são caros e as adequações que vão ser necessárias na operação, ou seja, aonde que ele vai reabastecer, vão precisar ser criadas umas estruturas de energia elétrica mais fortalecidas, diferentes do que eles têm hoje, para poder abastecer essa frota de caminhões que rodam o dia inteiro, né? Isso tem um custo alto e vem aquela pergunta, quem vai pagar essa conta? É o empresário? É o poder público? Ninguém quer pagar essa conta, né? Bom, existe uma solução intermediária, Roberto. Existe o motor Euro 6, tá? Que é um motor a combustão com uma tecnologia diferenciada, que ele é significativamente mais barato do que o veículo elétrico e ele consegue reduzir em até 80% a emissão de poluentes. Então seria uma alternativa, é uma alternativa sendo empregada em muitos lugares do nosso país para reduzir a poluição e manter o nível de operação, embora não seja veículo elétrico. Sim, biodiesel, nós temos algumas alternativas aí que tem que ser pensado. E para a gente encaminhar já o encerramento do programa, eu vou ter que trazer um assunto, não quero colocar nenhum ato preconceituoso nessa pergunta, mas transporte marítimo. Em algumas cidades de Santa Catarina podia ser adotado. Vamos lá pensar em São Francisco do Sul, que é uma ilha também, Florianópolis, ligaria toda a região metropolitana, evidentemente quem tem litoral. Mas eu penso o seguinte, onde eu conheço o transporte marítimo, e olha que eu nasci no Rio de Janeiro, então a gente nasce conhecendo a barca, não é muito caro. Transporte marítimo, o custo não é o grande impedimento dele ainda? Nós temos aqui, né, o ferryboat ali, Itajaí Navegantes, e aparentemente ele deve ser lucrativo, porque a empresa está ali há 2 décadas, né? Agora, né, nós fizemos auditoria, inclusive fui eu que fiz a auditoria lá, e agora vai ter um emergencial até fazer um novo projeto, né? Porque era um contrato precário, né, de mais de 2 décadas, desde 85, se eu não me engano, né, sem nenhum cuidado com indicador de desempenho, bilhetagem, coisas que hoje, até para informação de projeto mais na frente, a gente tem que ter a bilhetagem para ter uma noção de, né, até para subsidiar, como é que subsidia se não tiver a bilhetagem. Então, eu acredito que seja factível. Eu não estou aqui falando parte tão técnica quanto o professor, que conhece detalhes, né, das modalidades aí, dos modais, mas a princípio eu acredito que seja viável, mas aí a gente tem que ver a viabilidade também técnica do ponto de vista não só financeiro, mas também do ponto de vista de outras formas, né, como tu falasse hoje para mim, né, do vento, da possibilidade de atracar, se tem outro veículo... Manutenção. Não, e se, por exemplo, na beira-mar, se chega um na beira-mar, como que tu faz para que os outros veículos, porque ele é um intermediário, né? Aí depois tem que ter o ônibus ou outro veículo que leve até o ponto que tu quer no centro da cidade. Exato. Então, tu tem aí uma Tal conexão, da a integração. Então, tem tudo isso, não é apenas só o trajeto. Já fizemos várias análises do transporte marítimo, em especial aqui na região da Grande Florianópolis. E quando eu fui secretário de planejamento também do município de São José, eu pude atuar um pouco na tentativa de levar a cabo essa importante iniciativa. Novamente, precisaríamos analisar caso a caso. Baía da Babitonga é uma realidade, Itajaí é outra, Lagoa da Conceição é outra, né? Em geral, as pessoas vêm nos questionar a respeito aqui da Grande Florianópolis, né? A Mária tem razão, esse modelo precisa ser concebido de forma integrada ao sistema de transporte, jamais de maneira desintegrada. E quando a gente fala em integração, de novo, é integração física, o passageiro não pode caminhar quilômetros para chegar até lá, e a integração tarifária. Ele precisa pagar o bilhete do ônibus e ele já embarca automaticamente. Realidade de São Paulo, o indivíduo pega o metrô e quando ele vai pegar o ônibus, ele integra. Exatamente. É um sistema e aí só. Um sistema que faz a compensação, divide o recurso para as concessionárias. Muito bem.
Com essa realidade posta, é preciso a gente considerar uma informação que muitas pessoas não lembram. Tá? O custo do transporte marítimo é infinitamente, ou a palavra infinitamente é imprecisa, ele é muito maior do que o custo do veículo sobre a terra. Então, o recurso que você investirá para operacionalizar um transporte marítimo, talvez, se empregado no sistema de BRT, você vai conseguir um resultado de movimentação de pessoas mais interessantes. Então, como nós temos essas limitações na capacidade de investimento por parte do poder público, eu entendo por que o poder público não tem priorizado dessa forma. Por outro lado, vivemos em Florianópolis, uma cidade que tem uma ligação com o mar, talvez alguém queira desenvolver isso no futuro, mas do ponto de vista da modelagem financeira, você vai ver que é muito difícil trazer uma tarifa módica para um transporte de baixo carregamento e alto custo, como é a característica do transporte marítimo. E, para finalizar, o que eu já vi no passado na nossa região são estudos que inflam a demanda para tentar justificar uma viabilidade econômica financeira do empreendimento. A gente também tem que notar, e o professor colocou isso para nós aqui, o fluxo durante a semana e o fluxo nos fins de semana. Nós temos grandes discussões no país até de mudança da jornada de trabalho. Então, quer dizer, a gente pode ter uma demanda reprimida em alguns momentos e podemos ter uma hipodemanda no restante, se é que eu me apropriei do termo durante a questão do dia a dia. Sim. Pois bem, olha, é um assunto... Eu vou fazer uma última pergunta para vocês aqui e vou honrar a nossa produtora, eu gostei dessa pergunta aqui. É difícil, é muito ampla, mas o que é ideal para as cidades hoje em Santa Catarina, nesse processo de crescimento que elas estão, aumento de população, algumas aumentaram até o território por causa disso. Evidentemente, onde você tem pessoa, o bairro aumenta o número de moradias, a construção vertical faz com que onde existia uma casa existam 30, 40, uma em cima da outra. Então, o que fazer como ideal para atender esta demanda do transporte em Santa Catarina? Eu sei que a pergunta é difícil, mas eu estou aqui para isso. A gente não vai ter uma resposta pronta, eu acho, né? Como nós já conversamos aqui, cada projeto é um projeto, cada região tem a sua demanda, tem o seu crescimento ou não de demanda. Temos municípios que estão perdendo pessoas, outros estão recebendo. Exato. Mas eu acredito que tudo parte de um bom planejamento. Fazer um bom projeto, avaliar essa necessidade do usuário, como o professor já iniciou o tema falando. Nós temos que ver o usuário como a ponta-chave desse projeto. Ele não é o que vai pagar, né? Ele é que vai pagar, mas ele vai usar. E ele precisa, inclusive, quando temos projetos de concessão, sempre avaliamos os indicadores de desempenho, se tem até avaliação do próprio usuário desse uso, porque sem essa avaliação de desempenho, sem ter um bom resultado, o resto não tem, é só operação. E a gente sempre está pensando nesse fim. Então, planejamento. Eu acho que seria a palavra-chave, planejar com a ideia de aumentar a demanda para que se sustente o projeto. Roberto, a Mayra, ela ataca a palavra-chave, planejamento. Precisamos pensar as cidades, pensar a distribuição das atividades daquela cidade, da vida daquela cidade. Aproximar o espaço de residência do espaço de trabalho. Nós temos que sair daquela lógica que Brasília foi pensada lá na década de 50 e 60, que as pessoas moravam distantes do seu local de trabalho. E hoje, pensar nas coisas mais próximas, de modo a reduzir essas necessidades de deslocamento. Isso talvez adensar certos territórios, em alguns casos pode ser uma saída interessante para viabilizar serviços públicos, aumentando a demanda, as demandas por serviços públicos e fundamentalmente, planejar a cidade pensando também na infraestrutura de apoio, na infraestrutura necessária. E para isso ser criativo e não achar que é apenas o poder público a única forma de financiamento desses investimentos. Nós temos as concessões,
Nós temos agora as parcerias público-privadas, que ainda são pouco empregadas, né, e precisam ser mais bem exploradas pelo setor público. Tem crescido, mas considerando a sua idade, né, elas são do primeiro governo Lula, a lei das PPPs, né? 2003. Então, foi 2004 a lei das PPPs, né? Ela ainda podem ser melhor utilizadas pelos entes federados e, com isso, viabilizar importantes investimentos que vão apoiar em muito a vida dos cidadãos do nosso país. Eu vou usar aqui, fazer uma digressão rápida e objetiva. Quer ver como a gente não evoluiu? Na década de 1950, havia ônibus elétrico em São Paulo. Foi até a década de 1980. O trólebus usava corrente elétrica para transporte coletivo. Acabaram. O Brasil já teve uma das maiores malhas ferroviárias da América Latina. Não tem mais, né? E disso tudo, ideias boas, como, por exemplo, transformar bairros em microcidades, onde o indivíduo não precise ir ao centro ou se deslocar mais de 10 quilômetros para ter um serviço público ou um serviço privado, um banco, um supermercado, uma farmácia. Aliás, farmácia tem em cada esquina, então esse não é o problema. O mercadinho de bairro, quer dizer, você traz o serviço para o seu bairro, você diminui a mobilidade na cidade, as crises de mobilidade. Então eu fiz questão de colocar isso, porque eu estava analisando o processo, quer dizer, a gente evoluiu porque a gente quis também, porque em algum momento a gasolina, o diesel eram baratos. Nunca foram, mas fez uma opção econômica pelo modal automóvel, ônibus, e agora a gente tem que rever tudo isso numa questão de anos. Então eu agradeço a presença da Mara Luz Galdino, auditora externa de controle do Tribunal de Contas do Estado, professor Bernardo Maier, da Universidade, que tem um importante papel, né, do Observatório de Mobilidade Urbana da Universidade Federal de Santa Catarina, uma das referências hoje no país, né, sobre essa questão de pensar justamente o planejamento. E vamos planejar. Na Assembleia Legislativa de Santa Catarina, há vários projetos indo nesta direção, inclusive a importante criação das bancadas regionais. O nosso Vamos Conversar fica por aqui hoje e nós voltamos na semana que vem. Um grande abraço, até lá.